meus irmãos, nós temos falado, temos meditado sobre esta série deste mês, o Pai zeloso, o Pai que cuida, o Pai que tem ciúmes de você, o Pai que cuida de você nessa trajetória da vida, o Pai que tem preservado você. Preservar muitas vezes não significa que você não vai sofrer algum tipo de aflição, seja ela física, emocional, mas é a presença dele, é o cuidado dele permanente conosco. Então neste mês nós já temos meditado em duas mensagens, onde na primeira nós falamos o Pai que cuida de você. 1 Pedro, capítulo 5, nós meditamos. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. E graças a Deus, esta é a nossa convicção, que o Senhor não apenas cuidará, mas ele já tem cuidado de nós. E também falamos sobre a confiança no Pai zeloso. Falamos domingo passado sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E porque ele é meu pastor, de nada sentirei falta. Então nós meditamos que o Senhor nos leva a pastos verdejantes. Muitas vezes nós tentamos se afastar do rebanho de Deus e buscar esses pastos por nós mesmos, tentar buscar este alimento por nós mesmos. Mas é o Senhor que nos conduz. E é Ele que é digno de confiança, porque Ele é o bom pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E porque Ele é o bom pastor, nós somos ovelha do teu rebanho, então nós podemos dizer, como o salmista Davi disse, o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta, nada me faltará. Hoje, eu quero lhe convidar nesta manhã, a meditar conosco, da Igreja Evangélica Ebenezer. Você que é membro já dessa igreja, você que já tem estado conosco no decorrer deste mês, ou talvez você está chegando agora, você tem a oportunidade de entrar no link da igreja e estar vendo as duas mensagens anteriores. E também quero convidar você que talvez não faça parte desta comunidade, mas faz parte da igreja de Cristo, que Cristo estabeleceu na face da terra, a você estar conosco até o final deste culto, para juntos sermos edificados pela palavra do Senhor, sobre o tema, o Pai que não abandona. O Pai que não abandona. Esta semana eu li uma matéria que me chamou muito a atenção. É uma matéria de uma psicóloga no site Uma Mente Maravilhosa. O título da matéria, As Feridas de um Abandono. A psicóloga relata nesta matéria que para uma criança não há nada mais traumático do que o abandono dos pais. Esta criança que foi abandonada pelos pais, ela irá carregar pelo restante da tua vida alguns traumas emocionais. E a psicóloga diz que na idade da infância, como criança, não há nada mais traumático do que o abandono de um pai ou de uma mãe. E isso me chamou a atenção, não apenas o que a psicóloga diz, mas me impactou muito, foi o relato de uma das crianças que foram entrevistadas. Uma dessas crianças disse sobre o abandono que ela sofreu. Ela relatou assim, uma das minhas primeiras memórias, esta criança já é adulta, que era-se uma criança, quando foi abandonada, ela disse, uma das minhas primeiras memórias da infância é sua imagem saindo pela porta, para nunca mais voltar. O som da porta batendo ainda me faz estremecer. Me marcou para a vida. Você não sabe quão profundas são as minhas feridas, devido ao seu abandono, papai. Anônimo, não tenho o nome da pessoa que colocou esta fala na entrevista desta psicóloga. Mas é coisa que ela gravou na sua mente, que ela mesmo diz que a estremece só no som da batida da porta. Ela lembra
de quando seu pai foi embora e nunca mais voltou. E nessa manhã eu quero lhe trazer a sua memória. Eu quero lhe trazer que você resgate esta convicção. Nesta manhã o Senhor quer lhe dar esta confiança, esta firme convicção que talvez você tenha perdido no decorrer do caminho. Que talvez por alguns traumas que você sofreu, não como criança, mas como um adulto, o abandono de um cônjuge, abandono de amigos. Eu quero trazer a tua memória nesta manhã e o Espírito Santo irá ministrar em nossos corações que o Pai zeloso, o Pai que cuida, este nunca nos abandona. E o texto que nós iremos meditar nesta manhã está em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao 18, que diz-nos assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu. E Ele me revestiu de poder, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus maravilhoso, Papai querido, nesta manhã, Senhor, venha nos dar mais convicção ainda do que já temos, que o Senhor é o Pai que zela por nós. Que esta palavra venha, Senhor, ministrar em nossos corações. Da leitura já que foi feito, eu acredito que muitas pessoas, Senhor, já foram edificadas, porque o poder está no teu evangelho, o poder está na tua palavra, não está no mensageiro, mas está na mensagem, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, pela misericórdia do teu nome, pela misericórdia de nós, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O ano é 64 depois de Cristo. Paulo agora está em sua prisão, em sua segunda prisão. A primeira está no último capítulo de Atos. Paulo está preso domiciliar. Agora Paulo está em uma masmorra. Paulo está agora preso em uma masmorra fria, sem luz, sem nada e sem ninguém. É digno de destacar que Paulo não pede oração para sair desta prisão. Que Paulo não pede oração pela sua libertação. Paulo está convencido que a sua carreira ali já havia chegado ao fim. Ele mesmo diz no versículo 6 e 8, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardado, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos
amam a sua vinda. Paulo está convicto que ele está no fim da sua trajetória nessa terra. Os momentos são os finais de Paulo. E nesse momento temos muito a aprender, que nós temos um Deus presente conosco. Paulo é um homem que, se fôssemos analisar a sua trajetória de ministério, talvez para muitos seria uma trajetória de perdedor. Talvez para muitos seria uma trajetória de uma pessoa derrotada. Mas a vitória de Paulo estava na convicção e na certeza que Cristo estava com ele, presente a todo momento. A primeira coisa que eu quero destacar no texto que nós lemos são as aflições que Paulo enfrentou. E note que essas aflições não são necessariamente físicas, mas principalmente ele fala de aflições emocionais. A nossa maior guerra não é somente na carne, mas é na nossa mente, nas nossas emoções. E Paulo vai falar de algumas aflições, de alguma fragilidade que ele está enfrentando naquele momento. E a primeira coisa que nós notamos é que Paulo está enfrentando a solidão. Paulo diz, versículo 9 e 11: procura vir ter comigo depressa, somente Lucas está comigo. A carta inicia, a carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, capítulo 1. Paulo anseia por ver Timóteo, diz-nos a palavra. Ele está ansioso de encontrar o teu filho na fé, ele está carente de relacionamento. E termina agora a carta no versículo 9. Paulo, procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Ele roga para que Timóteo vá a seu encontro. A comunhão de Paulo com Deus não o torna como um super-homem. O relacionamento que Paulo tinha com Deus não o torna ele como um homem que está aquém de qualquer fragilidade emocional. Ele desejava passar algumas coisas a Timóteo, sim, mas ele desejava também se relacionar. Nós vemos e notamos a necessidade que Paulo tinha de ter um ombro amigo naquele momento, de ter alguém para conversar. Estar isolado dos outros é uma situação muito dolorosa, especialmente quando esse isolamento não é procurado ou desejado. Nós, como seres sociais, nós temos essa necessidade de nos relacionarmos. A solidão é terrível, ela nos consome. Nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Deus e com pessoas. O nosso relacionamento é com Deus e com pessoas. Nós somos seres sociais. Nós temos a necessidade disso. Hoje, nós vivemos algo de solidão que já tem sido tratado como uma doença. Não sei se você já ouviu falar mais sobre a síndrome da solidão crônica. O que é essa doença que já foi diagnosticado? Ela faz a pessoa buscar o isolamento. Ela se sente que não é compreendida por ninguém. Ela quer ficar longe de todos. E além de tudo, ela se sente como a causadora de seus relacionamentos frustrados. E com isso tudo vem com ela uma grande carga de baixa estima a esta pessoa. E é a porta de entrada já para uma depressão.
E em estatísticas também tiradas deste site, que eu falei no início, mostra que a grande maioria hoje tratada sobre a solidão crônica está entre adolescentes e jovens. Talvez você se sinta assim, não compreendido. Sua baixa estima está lá embaixo. Você se sente culpado por causa de seus relacionamentos que foram quebrados. Talvez você foi deixado sozinho e você pega essa carga e joga sobre si. E talvez muitas pessoas tratam isso como mimimi. Isso já é como um tratamento de uma doença. Mas você é um ser social que precisa se relacionar. Você tem isso dentro de ti. Você foi criado para se relacionar com Deus e com pessoas. Nós precisamos desse relacionamento. Paulo precisava se relacionar. Ele estava se vendo sozinho de pessoas, não de Deus. Mas Paulo precisava de pessoas. E este é o primeira aflição que Paulo nos deixa. A segunda aflição que eu quero com vocês pontuar é a decepção. O versículo 10 diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Uma das coisas mais amargas da experiência da vida de todos nós é a decepção. Como é difícil nós lidarmos com decepção. E nós humanos somos assim, somos decepcionados e também nós decepcionamos ao outro. Ninguém está livre disso. Ao mesmo tempo que nós nos decepcionamos, nós também decepcionamos os outros. Mas lidar com a decepção é uma coisa muito difícil. Estava lendo um livro hoje pela manhã, chama Anatomia do Amor. Que C.S. Lewis diz que nós somos ratos como presos na ratoeira. E a isca que nós colocamos na ratoeira é afeto. E nós mesmos nos prendemos a essas ratoeiras, porque depositamos afeto lá. E essa ratoeira, com o nome de afeto, quando nos prende, nos vira decepção. É difícil lidar com isso. Demas era amigo de Paulo, irmão na fé, parceiro na obra. Diz-nos a Bíblia, cooperador. Você sente não o teor de vingança quando Paulo diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Mas você sente o teor de decepção quando Paulo diz: aquele a quem eu investi, aquele a quem depositei afeto, me decepcionou. E a terceira coisa é que a privação. Paulo diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo sofreu necessidades físicas, mentais e emocionais. As prisões romanas eram frias, escuras, prisioneiros morriam de lepra, tuberculose e várias outras doenças contagiosas. E o inverno se aproximava. E Paulo pede uma capa para ajudar a enfrentar esse inverno tão frio, tão gelado, ainda mais naquela masmorra fria. Eu tenho uma prima que morou em Roma e ela disse que
Essas prisões romanas, quanto mais você desce, mais você vai sentindo o frio, porque é pedra rochosa, e quanto mais você desce, mais ela vai gelando. E Paulo está preso num lugar desse. Paulo pede uma capa. Como eu disse, para muitos talvez parecia um fim de ministério derrotado. E Paulo precisa também suprir a sua saúde mental. Ele pede livros, sua saúde espiritual. Ele pede o pergaminho. Esta é a situação que o grande apóstolo Paulo está nesse momento. Mas a quarta coisa que a Bíblia nos relata, que nós lemos, é o abandono. Paulo teve que enfrentar o abandono. Paulo teve que lidar com o abandono. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Quando lemos o versículo 16, nos parece que foi uma das coisas piores que Paulo enfrentou, que foi o abandono. No início do texto lido, Paulo fala de uma pessoa só. Ele fala: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Mas quando chega no versículo 16, ele diz: olha, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. O apóstolo que passou a vida investindo na vida das pessoas, no momento que ele mais precisa de ajuda, foi abandonado e esquecido na prisão e em seu julgamento. Paulo talvez agora entra no seu julgamento com várias pessoas e ele corre o olho pelo salão, alguém para o defender. Uma testemunha só possível. Lembrando que a perseguição dos cristãos estava no seu nível maior por causa do incêndio que Nero colocou e jogou a culpa nos judeus e nos cristãos. E ninguém agora queria se demonstrar como cristão. Então Paulo entra no salão e ele procura uma vida sequer de alguém que ele investiu, que pregou o evangelho, alguém que ele depositou confiança, alguém que ele ajudou em oferta. E os olhos de Paulo correm pelo salão e ele não encontra ninguém. E o abandono, como nós vimos, deixa-nos grande trauma, deixa marcas profundas. As pessoas que foram abandonadas têm a tendência de questionarem seus próprios valores. A pessoa, quando é abandonada de um relacionamento matrimonial, ela tem a tendência de questionar o seu valor no decorrer dos anos desse casamento. A criança, a psicóloga diz nesta matéria que a criança, agora no decorrer da sua vida toda, ela tem que lidar com a inferioridade, desconfiando dos seus valores próprios. A pessoa abandonada tem a tendência de não se amar a mais, de se distanciar das pessoas, de criar bloqueio. Há uma guerra mental, emocional, quando uma pessoa passa pelo abandono. Mas o que eu quero lhe dizer nessa manhã é que você é filho. E o que fez Paulo enfrentar todas estas dificuldades foi a convicção que Deus sempre esteve presente com ele. Paulo diz: o Pai zeloso não nos abandona. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Eu procurei, eu corri os olhos pelo salão para ter uma testemunha sequer, mas não vi nenhuma. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta
Mas eu quero frisar uma coisa. Mas o Senhor, o Pai zeloso, me assistiu. E Ele mesmo me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios ouvissem: eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo enfrenta a solidão. Paulo ansiava por relacionamento. Paulo enfrentou a decepção. Mas Paulo nunca foi decepcionado por Deus. Investiu na vida de alguém, de uma pessoa, mas esta pessoa o abandonou. Demas deixou. Investiu tempo, investiu afeto, se dedicou a essa pessoa. E o que ele colheu foi a decepção desta pessoa. Paulo enfrentou privações físicas. O homem que cruzou o mundo antigo para colher ofertas e socorrer a igreja de Jerusalém, que deixou de ganhar, trabalhou para que essas ofertas fossem direcionadas a quem precisava. Paulo agora não tem uma capa para enfrentar o frio. Paulo enfrentou o abandono. Os homens o abandonaram. Mas no momento em que os homens abandonaram, ele foi acolhido por Deus. O que eu quero lhe dizer nesta manhã é: talvez você tenha enfrentado decepção. Talvez você está passando por esse momento de solidão. Ou talvez você está enfrentando esta doença da solidão crônica. Você tem se afastado das pessoas, buscando isolamento. E você tem colocado sobre si a culpa desses relacionamentos frustrados. Talvez você tenha passado algumas privações, algumas enfermidades, algumas necessidades. Talvez você tenha enfrentado isso nesse momento. Talvez você já enfrentou o abandono na sua infância. Talvez você enfrentou o abandono do seu cônjuge, o abandono dos seus familiares por causa da sua fé. Talvez você sofreu o abandono de seus amigos, do seu rol de amigos que você tanto selecionou. Talvez você tenha enfrentado todas essas coisas. Ou talvez você diga e leva isso consigo, que você veio de um nascimento que nunca foi projetado por seu pai e sua mãe. Talvez você diga que foi rejeitado desde o tempo que sua mãe engravidou. O seu pai e sua mãe não lhe queria. Mas eu quero lhe dizer, Deus o queria. Deus o quer para Ele. Talvez muitos tenham te abandonado. Mas eu estou aqui nesta manhã para lhe dizer que o Pai que zela por nós tem cuidado de você. Que o Pai que zela por nós, Ele está ao seu lado e nunca vai te decepcionar, nunca vai te deixar. Ele quer um relacionamento com você. Para isso nós fomos criados, primeiramente para nos relacionarmos com Deus. Ele quer que você deixe Ele ser o capitão da sua vida e o guiar por esse mar de ondas grandes e enormes. Mas que Ele dirija esse barco. E que nesse barco esteja você e Ele. E nunca irá faltar a presença de Cristo com você.
Talvez você tenha enfrentado tudo isso. Mas o que eu quero lhe dizer é: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Algumas traduções vai dizer aquele seu filho que ainda mama, que amamenta. É difícil. É difícil de uma mulher. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? É muito difícil. Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Eu estarei contigo a todo momento. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. O Senhor está contigo. Deus abençoe seu domingo e sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã que o Senhor nos dá na tua presença, pela palavra que o Senhor ministrou em nossos corações, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Pai maravilhoso, passamos por aflições, mas Deus, o Senhor está presente conosco. Senhor, cura, Senhor, a solidão. Se há alguém, Senhor, com depressão, se há alguém, Senhor, vivendo este momento com essa doença da solidão crônica, que busca o isolamento, o afastamento, Senhor, de relacionamentos sociais, que pega sobre si, Senhor, e coloca esse fardo pesado da autoestima, Senhor. Ó, Senhor, haja, Senhor, na mente, nas emoções das pessoas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Ó, Senhor Jesus, provê, Senhor, as nossas necessidades, as nossas privações. E não nos dá, Senhor, uma ótica, Senhor, de ministério aprovado por Ti, em bens, em propriedades, em quantidade, Senhor. Mas dá-nos uma ótica que ministério aprovado por Ti é uma confiança inabalável, que o Senhor está conosco, ó Deus. Pai amado, dá-nos uma ótica da mesma que Paulo tinha, que não era um super-homem, mas tinha necessidades, Senhor. Necessidades, Pai, emocionais, intelectuais, necessidades espirituais. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo, Senhor, que ouviu esta palavra nesta manhã. Pai amado, em nome de Jesus, ministra nos corações. Fala com eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Impacta as pessoas com Teu Espírito Santo. Oh, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, derrama o Teu Espírito sobre os lares, derrama o Teu Espírito sobre as famílias, trazendo comunhão, trazendo alegria, trazendo paz, Senhor. A paz que há no Teu reino, a paz que há no fruto do Espírito. Ó Deus eterno, em nome de Jesus